Juízes, capítulo 1, nós vamos ler dos versículos 11 a 15. Diz assim a palavra de Deus. Dali, avançaram contra o povo que morava em Debir, anteriormente chamada Quiriat-Sefer. E disse Calebe, darei minha filha Áquisa em casamento ao homem que atacar e conquistar Quiriat-Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Calebe, conquistou a cidade. Por isso Calebe lhe deu sua filha Áquisa por mulher. Um dia, quando já vivia com Otoniel, ela, Áquisa, o persuadiu a pedir um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Calebe lhe perguntou, o que você quer? Ela respondeu, dê-me um presente. Já que o Senhor me deu terras no Neguebe, dê-me também fontes de água. E Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Senhor, essa é a tua palavra. Hoje nós queremos aprender de ti, Senhor. Tu sabes como Anderson chegou aqui. Tu sabes como meu irmão chegou aqui. Tu sabes o que o Anderson, pai, esposo, empresário, precisa ouvir. Tu sabes o que o meu irmão e a minha irmã precisam, Senhor, receber de ti hoje. Senhor, nós vamos falar de negócios, vamos falar de gestão, mas eu te peço, Senhor, que acima de tudo, nós, ao falarmos da tua palavra, tu possas trazer luz ao nosso coração, tu possas trazer repreensão ao nosso coração, tu possas transformar nossa vida, Pai, porque é a tua palavra, que é viva, que é poderosa e que vai ao mais profundo do nosso ser. Nós nos expomos à tua palavra. Faz isso na nossa vida, Pai, hoje, porque nós precisamos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto, o livro de Juízes, é um livro riquíssimo. É um livro belo. Eu já comecei a ler Juízes me deparando com a história de um casal. Um casal chamado Otoniel e Áquisa. E esse casal me chamou muito a atenção. E o que me chamou a atenção não foi outra coisa, senão seus perfis. Um homem e uma mulher entre si extremamente distintos. Um homem e uma mulher entre si muito, extremamente diferentes, mas ao mesmo tempo muito complementares. Extremamente complementares. E eu atribuo que é essa complementaridade que foi determinante para que eles juntos liderassem Israel por 40 anos. Otoniel e Áquisa lideraram Israel por 40 anos. Você tem noção do que é isso? Eu atribuo às suas competências, eu atribuo aos seus perfis, mas a essa complementaridade, sabe a tampa e a panela? É Otoniel e Áquisa. Foram 40 anos num período crítico, num período difícil da história de Israel. Um período de instabilidade política, um período de instabilidade religiosa, um período em que o povo, cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Mas esse casal se levantou como líderes num tempo difícil e lideraram Israel por 40 anos e, repito, me chama a atenção a personalidade de cada um, as competências de cada um, as particularidades dos perfis de cada um. E a forma como Otoniel e Áquisa se complementam e tudo que eles construíram juntos me chama tanta atenção que eu arrisco a dizer que eles representam em si o que todo casal ou que todo quadro societário precisa ter. E aí você diz, mas pastor, como é que... e no meu caso? Porque no meu caso eu não empreendo com a minha esposa ou com o meu esposo, eu não tenho um sócio, eu estou sozinho no meu negócio. Como é que fica então no meu caso? Otoniel e Áquisa também serve de modelo para você com relação às competências que você, portanto, precisa desenvolver para ter êxito no seu negócio, para ter êxito naquilo que o Senhor confiou ali nas suas mãos. Eu posso dizer que Otoniel e Áquisa, eles se complementam de tal forma que eles são as faces de uma mesma moeda.
do tanto que eles se complementam. E sempre que eu falo de sociedade, sempre que eu falo de trabalhar junto com alguém, eu gosto de salientar que esse é um dos aspectos que eu julgo mais importante. Qual? A complementaridade. É importante você ter um sócio que te complete. É importante você ter um cônjuge que te complete. Não que isso vá determinar o sucesso do negócio, mas isso vai tornar aquele negócio muito mais forte. Porque quando não há essa complementaridade, quando o casal, quando o quadro societário não são fortes nas mesmas coisas, aquilo que falta tem que ser contratado, sim ou não? É isso. Se eu tenho 2 padeiros muito bons e vão montar uma padaria, perfeito. Pode dar certo? Pode. Mas as competências de gestão vão ter que ser contratadas, sim ou não? As competências de logística vão ter que ser contratadas. Agora, se eu tenho um bom padeiro e um bom administrador, um cara bom de processo, um cara bom de cozinha, com certeza essa complementaridade torna essa relação e, por consequência, um negócio muito mais forte. Quando eu tenho 2 analistas de sistemas que querem desenvolver um software, um com experiência de produto financeiro e outro com experiência de UX, que é experiência do cliente. São competências diferentes que se complementam. Tem muito mais chance desse negócio dar certo do que se os 2 fossem bons na mesma coisa. Aquilo que lhes faltasse precisaria o quê, pessoal? Ser contratado, ser comprado. Quando a gente pensa um administrador e um pedagogo que quer abrir uma escola da mesma forma. Então é muito bom quando 2 pessoas complementares se juntam para empreender. É muito bom quando a sociedade tem essa característica. E Otoniel e Axa me chamam a atenção justamente por conta disso. Aí você diz, mas pastor, fale mais, pastor. Eu quero entender como é que esse casal se complementa de forma tão perfeita assim no mundo dos negócios. E é importante dizer, a gente está aqui diante de uma família empreendedora. Otoniel e Axa empreenderam por 40 anos em Israel. Eles começaram num negócio pequeno, que a gente vai já falar sobre isso, e Deus os alça a posição de juízes sobre Israel. E aqui eu quero começar hoje com você meditando sobre essa figura primeira de quem, pessoal? De Otoniel. Vamos entender um pouco quem era esse cara? Quem era esse Otoniel? Primeiro a gente tem que entender o seu nome. O seu nome. Vamos começar pelo final do nome dele. El, em hebraico significa o quê, pessoal? Deus. El Shaddai. El Elyon. Deus. Então a gente já percebe que no nome dele tem Deus no meio. E Atini significa força. Então você percebe que esse cara era o cara da força. Deus é força, Deus é poder. Otoniel, ele carrega no próprio nome a essência do papel dele dentro do negócio. Otoniel carrega no seu próprio nome a essência do papel dele dentro da empresa, dentro da operação, que é o quê? Ele é a força, ele é o poder, ele é a ação. Otoniel é a execução. Não é só aquele cara que coloca força por colocar. Não. Otoniel é aquele cara que a sua força ele aplica de forma direcionada. Otoniel é aquele cara que resolve problemas reais. Eu vou te contar como é que a gente entende isso na vida de Otoniel. A Bíblia diz que certa vez, e foi isso que a gente leu aqui, Caleb, quem era Caleb? Caleb, 45 anos antes desse episódio, ele era um garotão bonitão que nem eu. Sério, ele tinha minha idade. Caleb, aos 40 anos, Moisés chegou com ele e disse, olha, tu e mais 11 vão espiar a terra. E voltem trazendo os relatórios. 10 deles voltaram dizendo, a terra é boa, mas muito difícil de conquistar. Tem gigantes, nós somos como gafanhotos aos seus olhos. Se a gente subir, a gente vai perder. É melhor nem subir, porque se subirmos, nós seremos derrotados. Mas eu falei que só 10 apresentaram esse discurso.
Os outros dois foram Josué e Calebe. E esses dois se uniram dizendo, não, pera lá, a terra é boa, tem gigantes, mas se a gente for, o Senhor vai dar vitória. E esse relato foi suficiente para que Deus dissesse, olha, já que vocês 10 não acreditaram que eu sou suficiente para fazê-los vencer e entrar nessa terra que eu prometi a vocês, a ponto de vocês fazerem o coração do povo derreter, saibam, vocês não vão entrar na terra prometida. Mas Calebe, Josué e a geração deles hão de entrar na terra prometida. E aí, 45 anos depois, está onde Calebe, pessoal, pisando em Canaã. Em Juízes 12, acho que é 12, é 14, Calebe vem dizendo para Josué, Josué, lembra de 45 anos atrás? A promessa que Deus fez? Pois agora, Josué, me dá a terra. Josué olha para ele e diz, só que tem um problema, Calebe. A terra que Deus prometeu que te daria, hoje ela continua ocupada por gigantes. A terra que Deus prometeu que te daria, ela continua tomada pelos filhos de Anak. Calebe olha para Josué e diz o quê? Não tem problema. A força que eu tinha antes e o Deus que eu servia lá é a força que eu tenho hoje e o Deus é o mesmo. Então eu vou vencer. Só diz que é minha e me deixa guerrear. E é isso que Calebe faz. Calebe reúne a sua família. Olha a capacidade de guerrear em família, pessoal. Nós, homens, precisamos ter essa capacidade de colocar nossas famílias para guerrear as mesmas guerras. Ele junta o seu clã e diz, vamos guerrear. E a Bíblia diz que ele derruba os gigantes, ele vence os gigantes. Mas chega uma hora que ele precisa tomar a cidade de Kiriat Sefer. E é nessa hora que ele diz, é o seguinte, eu vou fazer diferente. Eu vou tentar resolver alguns problemas que eu tenho na minha vida. Primeiro, eu já estou cansado de tanta guerra. Eu vou dar a oportunidade de alguém guerrear. Segundo, eu vou resolver o problema da minha filha Axa. Eu tenho que achar um marido valente para ela. Um cara corajoso, guerreiro, destemido. Portanto, é o seguinte, quem daqui se prontificar a guerrear e conquistar Kiriat Sefer, pessoal, leia a palavra de Deus. Calebe, ele não busca um homem que quisesse guerrear. Calebe busca um homem que quisesse conquistar. Axa, como prêmio, não seria dada a quem guerreasse. Axa, como prêmio, seria dada a quem conquistasse. Se levanta Otoniel. Não se sabe ao certo se ele era sobrinho ou irmão de Calebe. Não se sabe. Eu acho que ele era sobrinho. Mas a verdade é que era alguém que tinha o mesmo DNA de Calebe. Um DNA conquistador, um DNA de força, um DNA de guerra. E ele diz, tio, então, mano, eu vou. E a Bíblia diz que ele vai, conquista Kiriat Sefer. Por quê? Porque esse era o DNA de Otoniel. O DNA da força, o DNA da coragem, o DNA da guerra, o DNA da ação, o DNA da conquista, o DNA da execução. Ele era aquele cara que quando ele entrava para resolver problemas. Tio, qual é o problema? Não é Kiriat Sefer. Deixa eu resolver esse problema. Nós, empreendedores, precisamos ter esse compromisso diário. O compromisso de colocar esforço para resolver problemas reais. Nós temos esse pragmatismo. A gente não gosta muito de enrolação. E é o aspecto de Otoniel que não pode faltar no nosso dia a dia. Resolver problemas. É a força, a coragem, a intrepidez, entregar resultado, colocar força, aplicar esforço para resolver impasses, imbrólios. Essa é a vida de Otoniel. E a Bíblia vem apresentando esse homem como esse guerreiro. E é esse mesmo Otoniel que no capítulo 3 de Juízes, a Bíblia diz que o povo de Israel havia pecado, se afastado do Senhor. Eles foram tomados, está aqui, capítulo 3, versículo
8, a Bíblia diz que acendeu-se a ira do Senhor de tal forma que o Senhor entregou nas mãos de Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia. Ou seja, a gente vê que o povo de Israel foi tomado pelos mesopotâmios. E aí, naquele negócio, o povo clama ao Senhor. Ele levanta quem? Otoniel, como juiz sobre Israel. É Otoniel dizendo, qual é o problema? Eu vou resolver o problema. Esse homem que aplica esforço para resolver problemas reais. Ele não era apenas alguém com potencial, era aquele tipo de gente que quando entra em campo entrega resultado. Vocês conhecem pessoas assim, gente? Sim ou não? Aquela pessoa que quando põe a mão na situação, ela resolve, ela entrega resultado. Esse é o perfil de Otoniel. É aquele cara que no ambiente empresarial ele executa. E aí eu fiz alguns apontamentos. Primeiro, Otoniel é o líder que toma decisões sob pressão. Existe ali a guerra e Otoniel diz, não, qual é a decisão que eu preciso tomar? Eu vou entrar nessa guerra, eu vou libertar o povo do rei da Mesopotâmia. Nós precisamos ter essa capacidade de tomar decisão sob pressão, de tomar decisão sob coerção, de tomar decisão em momentos difíceis. Segundo, Otoniel é aquele cara que assume riscos calculados. É aquele cara que diz, não, qual é o risco, mas eu sei, eu conheço o meu potencial, eu sei o que eu vou fazer. É aquele cara que age quando os outros estão analisando. Sabe aquela pessoa que fica analisando, enquanto isso Otoniel vai lá, vence a guerra, derruba os mesopotâmios e volta e o cara continua pensando? É Otoniel. Então, Otoniel é esse perfil que não pode faltar a nós, que transforma estratégia em movimento. Enquanto o cara está tendo ideia, Otoniel está fazendo. Enquanto o cara está planejando, Ezequiel está executando. Ezequiel nos transmite essa mensagem. De quê? De que não adianta, pessoal, você ter a melhor estratégia, não adianta você ter o melhor produto, não adianta você ter o melhor serviço, não adianta nada disso se isso está só no papel e se você não tem esse perfil de Otoniel para executar, para ter ação. Tá claro isso, pessoal? Sim ou não? É Otoniel. Otoniel é execução pura. Ezequiel é entrar no jogo para entregar resultado. Otoniel é aquele cara que ele tem Deus no coração e a meta como obsessão. Você está entendendo? É Otoniel. É esse cara. E esses líderes, como Otoniel, eles têm algumas características, como, por exemplo, ele cresce em momento de crise. Olha, Otoniel, o povo de Israel estava num momento de crise, tomados por esse cara de nome feio, chamado Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E é nesse ambiente de crise que se levanta uma liderança. Uma liderança, pessoal, comprometida com o resultado, com a força, com a guerra, chamada Otoniel. É o cara que toma a frente quando ninguém quer assumir. Tá lá Caleb dizendo, pastor Eliabe, quem quer ir para a guerra? Todo mundo, meu Deus, gigantes e tal. Quem se levanta? Otoniel. Ninguém quer assumir, ninguém quer o desafio, Otoniel assume. Por quê? Porque ele é a pura execução. Porque ele é a ação, ele é a guerra, ele é a força. Otoniel é aquele líder que não foge de decisões difíceis, ele não escapa da guerra, ele não foge da guerra. Nós precisamos, enquanto gestores, ter essa faceta de Otoniel. E aí me chama a atenção, porque nós lemos, você pode, se você puder coloca aí o capítulo 3, versículo 11. Capítulo 3, versículo 11 diz assim, assim a terra teve paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. E aí eu li isso e Deus colocou uma palavra tremenda no meu coração. Olha só o que eu escrevi. Otoniel é aquele líder que, enquanto está presente, o negócio permanece estável. Otoniel é aquele cara que, enquanto ele está no negócio, as coisas andam. Por quê? Porque ele garante uma execução consistente e uma geração de resultado. Tirou Otoniel, acaba a paz. Essa é a figura do Otoniel dentro do negócio. Essa é a figura do Otoniel, do empreendedor Otoniel dentro da empresa. Você está entendendo a palavra hoje, sim ou não?
Então, em resumo, pessoal, Otoniel, ele é a força que tira o negócio do campo das ideias e leva para o campo dos resultados. Não pode faltar um Otoniel na sua empresa. Não pode. Se você trabalha com a esposa ou com o esposo, um tem que ser o Otoniel. Se você tem um sócio, um de vocês tem que ser o Otoniel. Pastor, e eu que sou sozinho, encarne o Otoniel. Porque sem Otoniel não tem ação. Sem Otoniel não tem resultado. Sem Otoniel não tem força. Sem Otoniel não tem guerra. Sem Otoniel não tem estabilidade. É importante, o perfil de Otoniel é importante, por quê? Porque é aquele cara que diante da opressão, da crise, é aquele cara que entra para decidir, é aquele cara que se posiciona de forma que ele resolve os problemas. Esse é o líder Otoniel. Mas eu disse a você que, aliás, deixa eu dar um passo atrás, você há de convir comigo que nenhuma empresa para de pé só com Otoniels. Sim ou não, pessoal? Não para. Uma empresa só com Otoniel não chega longe. Porque esse cara é um doido. Esse cara é um trator. Esse cara é o cara do campo. Esse cara é o cara do chão de loja, é o cara do chão de fábrica. Esse cara é o cara que está lá fechando o contrato. Esse cara é aquele que está lá vendendo, é aquele que está executando, é aquele que está entregando a excelência operacional, é aquele que está fazendo a coisa acontecer. Esse é o Otoniel. Mas nenhuma empresa e nenhum negócio se sustenta só com Otoniel. É preciso ter também quem, pessoal? Axa. E é por isso que eu digo que esses perfis são tão complementares. Vamos entender quem era Axa? Vamos entender quem era Axa? Sobre ela nós vamos falar um pouquinho mais, tá, pessoal? Eu tenho 4 características marcantes de Axa para compartilhar com vocês. Porque, observe, se Otoniel é aquele que executa, quem é Axa? Axa é aquela mente que articula. Axa é aquela mente que enxerga o que pouca gente enxerga. Axa é aquela mente que estrutura o negócio. Isso é Axa. O texto de Juízes é interessante porque não mostra a Axa na frente de guerra, né? Otoniel vai para a guerra. A gente não vê a Axa na batalha. A gente não vê a Axa na guerra. Mas a gente vê a Axa aparecendo em um momento de decisão estratégica. E isso já diz muito sobre quem é Axa dentro do jogo. Observe que Caleb queria conquistar Kiriat Sefer, pergunta quem vai para a guerra. Se levanta o Otoniel. Você já sabe como é Otoniel. Otoniel é a força. Otoniel é a execução. Otoniel é a entrega do resultado. Isso é Otoniel. Otoniel é aquele cara que resolve o problema. Esse é Otoniel. Caleb, conta comigo. Qual é o prêmio? Ei, Otoniel se move por prêmio. É por isso que eu não entendo empreendedor que não quer faturar mais, que não quer crescer. Eu não entendo. Eu não entendo empreendedor que não tem meta ambiciosa, porque empreendedor se move pelo prêmio. Empreendedor se move pelo prêmio. O que motivou, Adilson, Caleb ir para a guerra? Axa. Ele disse, tio, eu vou, mas o que eu ganho? E aí tem gente que acha que isso não é cristão. É cristão, irmão. É cristão. Não tem coisa mais cristã e bíblica do que prêmio. Não tem coisa mais cristã e bíblica do que lucro. A gente está aqui pagando um preço por quê, pessoal? Porque a gente quer o prêmio, que é o céu, que é a salvação, que é a vida eterna. Se não fosse isso, eu duvido se tu ia ser santo, se tu ia servir a Deus, pagar não ia nada. Sim ou não? O que nos move é o prêmio. Eu lá ia pagar todo esse preço, meu irmão? Se eu não tivesse a mentalidade do prêmio, e no mundo dos negócios é assim. O que faz você levantar cedo, trabalhar, executar, buscar resultado, é o prêmio, é Axa. Então, Caleb diz, olha, o prêmio é casar com Axa. Esse é o prêmio. E ele vai para a guerra, e a Bíblia diz que, tendo vencido, eles se casam. Olha que coisa linda, meus irmãos.
E me chama a atenção, por quê? Porque Caleb entrega o dote a Otoniel. Qual foi o dote? As terras do Negueb. Uma região árida, uma região desértica, uma região sem água. E aí é onde entra a visão que Axa tem e que falta a quem, pessoal? Falta a Otoniel. Não é, mas é porque Otoniel é ruim, Ariel? Não, é porque não é o papel dele pensar nisso. Assim como Axa não vai para a guerra, Otoniel não pensa nisso. É assim. São papéis que se complementam. E quando você é só, você tem que aprender a desenvolver essas duas musculaturas. A musculatura do Otoniel e a musculatura de Axa. E aí me chama a atenção, por quê? Porque quando Axa recebe aquele ativo, ela recebe um ativo. Não era uma máquina, não era uma loja, mas era uma terra. Que ativo? É ativo. Ela recebe esse ativo, ela entende o contexto que ela estava recebendo aquilo, e o que ela faz? Ela percebe a limitação dos recursos que ela tinha. Ela diz, cara, eu recebi essa terra, o que eu vou fazer com ela agora? Porque eu tenho a terra, mas não tenho água. E aí ela diz, eu preciso fazer algo para corrigir essa limitação. Isso é estratégia, irmãos. Isso é visão estratégica. Eu só tenho terra árida. O que eu faço para ampliar o valor desse ativo e tornar esse ativo produtivo? Essa tem que ser a nossa conversa todo dia dentro das nossas empresas. Como como agregar mais valor ao ativo e tornar o ativo mais produtivo? Como eu faço para essa loja vender mais? Como eu faço para fechar mais contrato? Como eu faço para essa máquina produzir mais? É isso. Essa é a visão de Axa. E tá lá Otoniel pensando em quê? Otoniel tá lá pensando na guerra, Otoniel tá lá pensando no cliente, Otoniel tá lá pensando no produto, Otoniel tá lá pensando no fechamento, Otoniel tá lá pensando na loja, Otoniel tá lá pensando no chão de fábrica, e Axa tá pensando em que como eu vou fazer essa terra produzir? Como eu vou fazer? Se complementa ou não se complementa, pessoal? Isso. Nós lemos. Axa viu e percebe. Está aqui, versículo. Pode ajudar aí? Ela, quando percebe, no versículo 14, quando ela já vivia com Otoniel, ela o persuadiu a pedir um campo ao pai dela. Amor, vai lá com o papai. A gente precisa de uma terra que nos dê acesso à água aqui dentro. Ele deu Negueb, mas se a gente não fizer nada, essa terra e nada não vai servir para nada pra gente. Isso é a mesma coisa. Otoniel é um amor. Bora vender, amor. Bora pra guerra, bora pro... Não, a gente tem que pensar no longo prazo. Olha a visão de Axa. A gente não pode, Otoniel, ficar pensando só no cliente de hoje, no contrato de hoje, na venda de hoje. A gente não pode ter o olhar de 2, 3 meses para frente. E aí, Durval, já tive a oportunidade de falar aqui, e repito, eu e Durval me apresentou e a gente fez um trabalho brilhante com as obras desse autor, chamado Simon Sinek. Já atribulei muito o pastor Eliabe para conseguir os livros dele para a gente. Ele tem um livro chamado Jogo Infinito. E ele diz, Simon Sinek, nesse livro, o seguinte, que o grande desafio, o grande problema dos empreendedores hoje é que eles só trabalham pensando na meta do dia e no fechamento do mês. E que eles não enxergam a longo prazo. E que no mundo dos negócios, o jogo é diferente. O jogo não é de quem ganha ou de quem perde, mas o jogo é de quem continua jogando. Esse é que é o jogo. E aí, estava ali Otoniel pensando em que não vamos para a guerra para vencer. Não, Otoniel, pera lá, tem que ir para a guerra, tem que vencer, tem que conquistar. Mas se a gente não fizer nada com esse ativo aqui do Negueb, com as terras do Negueb, cara, não vai dar certo. Vamos pensar no longo prazo, vamos pedir uma outra terra do papai que a gente acesse água para que essa terra produza. Não adianta a gente sair conquistando terra feito louco e a gente não tornar essa terra produtiva.
Então a Axa é aquela gestora, a Axa é aquela empreendedora, é aquela líder que não se conforma com o que recebe e que, a partir do que tem, ela planeja, se posiciona e diz, eu preciso de algo mais, né? Ou seja, ela diz, olha, eu preciso me antecipar a um problema. Porque se eu não faço nada com o Negueb, no futuro eu vou ter problema. Terra sem água não produz. Então ela não espera o problema acontecer, ela não espera a crise chegar, ela se antecipa. Então, esse é o perfil que, Axa é aquele perfil que enxerga gargalos antes que eles apareçam. A gente está aí, pessoal, falando. Nós estamos vivendo um momento em que a gente nem consegue se antecipar muito aos problemas. Quem imaginaria que o barril de petróleo ia dar 120, 130 dólares há 4 meses atrás? Mas isso não é o pretexto para nós não nos anteciparmos naquilo que nós podemos nos antecipar. Sim ou não, pessoal? A gente sabe que vai ter uma vazante nos próximos meses. A gente sabe que o El Niño vai vir forte esse ano. E aí, o que eu estou fazendo no meu negócio para enfrentar isso? A gente sabe que vai ter uma reforma tributária que a partir de 1º de janeiro de 27 acaba com o PIS/COFINS. E aí, o que eu estou fazendo no meu negócio para me antecipar isso? Ah, eu já vi o sistema, mas será que é só sistema? E precificação, e escolha de fornecedores, e o que muda no sistema de crédito e débito, e o fluxo de caixa, em que impacta a reforma tributária. Então, são problemas que a Axa se antecipa. A Axa olha para isso, ela enxerga gargalo e ela tenta se antecipar. Ela estrutura crescimento com recursos reais. Ela diz, olha, o que eu tenho, como é que eu vou... Eu preciso crescer. O que eu tenho são as terras do Negueb. O que eu vou fazer para crescer com as terras do Negueb? O que eu vou fazer para tornar essa terra que eu tenho produtiva? Se o que eu tenho é isso... Se o que eu tenho é essa terra, se o que eu tenho é essa loja, se o que eu tenho é essa máquina, se o que eu tenho é essa fábrica, se o que eu tenho é esse equipamento, se o que eu tenho são esses clientes, o que eu posso fazer para crescer mais a partir daquilo que eu tenho? Axa é aquele líder, aquele perfil que não se ilude com ativos que não geram resultado. E aí, pessoal, tem muito empresário que tem uma relação romântica com o seu negócio, né? Um apego assim a certas coisas que não dão resultado nenhum. Né? Empresários que têm apego a negócios vão morrer, o negócio está quebrando, mas ele está lá abraçado com ele. Por quê? Porque ele se ilude com ativo que não gera resultado. Não se iluda com ativo que não gera resultado. Não, mas eu amo tanto essa loja, se ela não dá resultado, feche. Mas eu gosto tanto disso, mas se não dá resultado, faça com que dê resultado ou descarte o ativo. Axa é aquela mulher que não se ilude. Cara, eu tenho a terra do Negueb, o que eu vou fazer para isso produzir? Eu tenho a terra do Negueb, o que eu vou fazer para isso dar resultado? Por quê? Porque ela tem esse perfil de estratégia e esse perfil de planejamento. Axa entende que não bastava ter o negócio, ele precisa, é preciso garantir algo que faça, que sustente esse negócio, né? Ela não quer apenas o ativo, ela quer a capacidade de torná-lo produtivo. E aí nós vamos para uma segunda característica de Axa. Então, a Axa a gente já viu que era alguém de estratégia, era alguém de planejamento. Mas quando eu olho para a Axa, eu também vejo uma mulher de coragem, uma mulher de posicionamento. Olha, o texto mostra algo maravilhoso. O texto mostra uma Axa que se movimenta. Uma Axa que tem intenção, iniciativa. Uma Axa que tem autonomia. Ela chega para Otoniel e diz o quê? Otoniel, cara, vai lá com o papai. Pede uma outra terra, pede a água dele, um outro lote. Olha, tem um lote do lado. Eu imagino a Axa abrindo o mapa e dizendo, homem, pede esse aqui, vai lá, vai. E Otoniel mole, né? Amor, mexe com teu pai não, bora conquistar outra terra, bora pra luta. E ali estava a Axa dizendo, não, Toninho, a gente tem que ser inteligente, fala com o papai. Ela não vai, ele não vai. Axa se conforma com isso, pessoal? Não.
A Bíblia diz, ele não vai, eu vou. Corajosa. Pessoal, pense o que é Axa se apresentar ao pai. Eu estou falando daquela cultura semítica. Estou falando aqui de 4, 5 mil anos atrás. Não dá isso. Uns 4 mil anos atrás, que século XII a.C., mais ou menos. Então, uns 3 mil anos atrás, digamos, ela vai e se apresenta para o pai. Quando vê, está ali em cima do jumento, desce do jumento e vai falar com o pai. O que é isso? Coragem. O empreendedor tem que ter coragem. Coragem é não ser passivo, é não encarar as coisas com passividade, com permissividade. A Axa, ela não espera o Otoniel agir, ela toma a iniciativa. Ela não depende da ação dele para resolver o problema, ela assume a responsabilidade. Isso é ser empreendedor. Isso é ter o perfil de Axa. É ter coragem. Eu já falei isso aqui para vocês. O empreendedor precisa ter coragem para tomar decisões difíceis, para ter conversas difíceis, para pleitear coisas difíceis, para ambicionar coisas difíceis. E ela pede ao pai. Isso revela em Axa um equilíbrio poderoso. Por quê? Porque ela se revela não passiva, ou seja, não há passividade, e uma responsabilidade muito grande. Ela diz, eu preciso fazer algo por aquilo que Deus colocou na minha mão. Então Deus me confiou as fontes do Negueb, é mordomia pura. Deus me confiou as fontes do Negueb e eu preciso torná-la o quê, pessoal? Produtiva. Então eu vou ter coragem, eu vou me posicionar dentro da sociedade, e isso é importante. Quando a Axa senta para conversar com o Otoniel, ela está conversando só com o esposo, pessoal? Sim ou não? Sim ou não? Ela está conversando com o sócio. Otoniel, o que a gente vai fazer? Otoniel, tu tem que ir lá fazer tal coisa. Conversas difíceis da sociedade. Né? É a coragem de conversar com o pai, de se posicionar no ambiente familiar. Então, algo tremendo. Estratégia sem coragem, pessoal, é só teoria, sim ou não? Eu tenho uma baita estratégia. E assim, irmãos, não se encabulem com o que eu vou dizer. Se tem algo que eu preciso exercitar no meu dia a dia, é a coragem. Porque dá medo, irmãos. Nosso dia a dia nos impõe medo, sim ou não, pastor Iago? Eu sei que você toma decisões que uma pessoa normal não tomaria, pessoal. Eu tenho me permitido, em alguns dias da semana, tentar trabalhar de casa. E sabe o que a Carol falou para mim? Amor, eu não gosto quando você trabalha em casa. Você se assustou com isso? Pastora, sério, ela lhe expulsou? Você vai já entender. Eu falei, por quê, amor? Porque eu fico atribuladinha. Ouvindo as tuas conversas. Isso não é normal. Eu fico aflita com as decisões que tu toma. Do jeito que tu fala, eu digo, meu Deus, ele assumiu esse compromisso, meu Deus, ele vai fazer tal coisa. Eu já tenho a sensação que eu vou quebrar amanhã, que no dia seguinte a gente tá já na sarjeta. Porque são decisões difíceis, tem que ter coragem. Empreendedor tem que ter coragem, isso é ser Axa. Sim ou não, pessoal? Para ter conversas difíceis, para tomar decisões difíceis, para enfrentar cenários difíceis. É isso, tem que ser Axa. Então, Axa é esse perfil, primeiro, estratégico, esse perfil planejador, mas é também esse perfil corajoso. Axa, em terceiro lugar, ela tem um perfil de articulação e inteligência prática. Observe que quando ela chega diante de Caleb, coloca aí o versículo 14. Um dia, quando já vivia com Otoniel, ela o persuadiu a pedir um campo ao pai dela. Ele não foi, então assim que ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou, o que você quer? O que você quer? E me chama a atenção, pessoal, primeiro, é que ela sabia o que ela queria pedir. Ela sabia. Ou seja, ela não faz um pedido genérico, ela é específica.
E isso, irmãos, é muito a gente. A gente não gosta de, sabe, de muito rodeio, né? Isso é ser Axa. É específico. Ela diz, papai, olha só o que ela fala, versículo 15. Ela respondeu, dê-me um presente. Já que o Senhor me deu terras no Negueb, aquelas terras secas, dê-me também fontes de água. Ela é específica. Mas é alguém, quando eu falo de articulação, é porque ela sabe pedir. Ela sabe. Ela chega, papai, me dê um presente. Em outras versões, eu não sei como é que diz a sua Bíblia aí. Mas eu já li em Bíblias que diz, papai, eu preciso da sua bênção. Alguma Bíblia fala assim aí? King James. King James? Coloca aí. Olha só, tá aqui, ó. Então ela lhe rogou, concede-me uma bênção. Ei, irmão, se coloca na posição de pai. Quantos pais nós temos aqui? Imagina, o filho chega. Pai, eu preciso tanto que o Senhor me abençoe. Ela sabe chegar. Ela sabe chegar. Irmãos, tem empresário que afasta as pessoas dele, de si, porque ele não sabe falar. Sim ou não, pessoal? Aprenda a se articular. Aprenda a conversar. Aprenda a ter uma conversa agradável. Aprenda a pedir. Aprenda. Mesmo você ordenando, peça. Sim ou não, pessoal? Agora tem empresário que sobe no trono de empregador, de dono, de empresário e se enche de uma arrogância, de uma altivez. E aí é grosso, é estúpido. E aí não conquista absolutamente nada. O mesmo trabalho que você tem de ser arrogante, você tem para ser uma pessoa gentil, respeitosa. É o mesmo trabalho, irmãos. É o mesmo trabalho. Pode ter certeza disso. Axa só conquista por quê? Porque ela é articulada. Ela sabe se posicionar com as palavras. Ela sabe pedir. Tem coisas, pessoal, que não são difíceis conquistar. Você só precisa saber falar. Você só precisa saber falar. Axa chega e diz, concede-me uma bênção. Ela monta um argumento lógico. Visto que o Senhor me concedeu as terras do Negueb, eu te peço, dá-me também fontes de água. Ou seja, isso revela da parte dela uma inteligência prática. Ela sabia qual era a raiz do problema dela, eu preciso de água. Ela traduz isso numa solução. Ela é específica no que vem, ela é específica no que pede. E ela, pessoal, vem falando da forma correta com o pai. Eu até escrevi aqui, ela sabe pedir, isso é sabedoria. Isso é sabedoria. Sabedoria é saber colocar as coisas da forma certa. E aí nós vamos para uma Axa que, em último lugar, ela demonstra uma dependência equilibrada. Pastor, o que o senhor quer chamar de dependência equilibrada? Observe que ela pede fontes de água e Caleb lhe deu, versículo 15. Quais fontes, pessoal? As superiores e as inferiores. Tá? Pessoal, tem muita coisa para a gente falar sobre fontes de baixo e fontes de cima. Quando você vai estudar esse texto com profundidade, vai entender a geografia bíblica e vai entender aquela região, você vai entender o que são as fontes de cima e vai entender o que são as fontes de baixo. Mas eu confesso que quando eu li esse texto, eu li de forma diferente. Quando eu vejo aqui Caleb abençoando Axa, eu vejo o pai abençoando o empreendedor, eu vejo Deus abençoando você, né? É porque eu entendo também que se Deus me confiou um ativo, porque quem foi que deu as terras do Negueb para Axa, pessoal? Quem foi que deu? Caleb. Caleb. Como é que um pai, a minha Bíblia diz, se vós que sois maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos,
Se um filho de você pede peixe, você não vai dar pedra. Jesus falou isso. Quanto mais o vosso Pai que está no céu. Ontem o Pedro chegou, depois da escola dominical, dizendo: papai, aprendi o meu versículo. Fale, meu filho. Agora que eu esqueci o versículo. É alguma carta de Timóteo 4:4a. Eu falei: o que diz lá, meu filho? Porque tudo que Deus criou é bom. Você ouviu? Pois é. Então, onde é que eu quero chegar com isso? Se tudo que Deus dá é bom, se nós sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, como pode Caleb dar uma terra ruim para Axa? Da terra seca para Axa? Isso chama a sua atenção, sim ou não, irmão? Me chama a atenção. Sabe, irmãos, quando a gente acha que Deus nos deu terras do Negueb, não é porque Ele nos deu algo ruim. Ele sabe que essa terra pode ser produtiva. Mas para que ela produza, Axa precisa recorrer a Caleb. Axa precisa depender do pai para que aquela terra seja frutífera. Os ativos que Deus te confiou, aos teus olhos, em algum momento, pode parecer que ele é uma terra árida. Mas essa terra pode sim se tornar uma terra frutífera. Tudo que você precisa é aprender a depender de Deus e recorrer a Ele. E dizer: Senhor, está aqui a terra que o Senhor me confiou. Me ajuda a tornar essa terra frutífera. Eu dependo de Ti para isso. Eu preciso de Ti para isso. Ela recorre a Caleb. E ela diz: Pai, me abençoa. Irmãos, é assim que a gente tem que chegar diante de Deus. Senhor, está aqui as terras do Negueb que o Senhor me deu. Fiquei feliz, acompanhei Baluarte 23 anos. Foi isso, irmão Val? 23 anos, Baluarte. Que bênção. É Adilson chegar diante do Senhor está aqui, é Baluarte que o Senhor me deu. Tem momentos que nossas empresas parecem as terras do Negueb, sim ou não, Adilson? Tem ou não, pastor Diário? Tem. Tem momento que a gente olha para o nosso negócio parece terras do Negueb, secas, áridas. Eu digo: meu Deus, eu preciso de água, preciso que isso aqui seja frutífero, produtivo. E aí é nessa hora, pessoal, que a gente tem que entender do que a gente depende. E é nessa hora que a gente tem que entender que o segredo não está no financiamento, no investidor. O dinheiro não está só em melhorar produto. O segredo não está só em melhorar serviço. O segredo está em nós dependermos do Senhor. Buscarmos o Senhor e dizer: volta lá no 14. Volta lá no 14. Não, cadê o concede-me uma bênção? É o 15 mesmo, né? Cadê o 15? Está aqui, ó. Dizer: Senhor, dá-me uma bênção. É isso. Axa é essa mulher de estratégia. Axa é essa mulher de planejamento, de coragem, de posicionamento. Axa é essa mulher articulada, essa mulher inteligente. Mas Axa é essa mulher aqui, ó, que chega diante de Deus e diz: Senhor, abençoa minhas terras do Negueb. Senhor, abençoa o meu negócio, eu preciso de água. Senhor, me ajuda, porque tu podes dar uma ordem a essa terra ser produtiva. E a Bíblia diz que Deus, o Pai, Caleb, dá duas coisas para Axa: fontes de cima e fontes de baixo. E nós precisamos aprender a regar nossa terra com as fontes de cima e com as fontes de baixo. O empresário cristão, ele erra, ele falha ao querer regar suas terras ou só com as águas de cima. Você falha quando você quer regar o seu negócio só com oração, só com jejum, só com consagração, só com pedindo a bênção de Deus. Só no Alvorada, no Dona Dan, no jejum de Daniel, no jejum... Você falha ao querer regar seu negócio somente com as fontes de cima. Mas você também falha ao querer regar seu negócio só com o quê, pessoal? Só com as fontes de baixo. Achar que é só gestão, que é só processo, que é só fluxo de caixa, que é só operação, que
que é só isso. Axa, ela recorre pedindo a bênção de Caleb. E Caleb entrega uma lição para Axa: eu vou te abençoar, minha filha. Entenda que o sucesso das terras que eu te dei está no equilíbrio. Entre o que, pastor? Entre as fontes de cima e as fontes de baixo. Não regue seu negócio só com uma delas. Teu negócio tem que ter muita dependência de Deus. Teu negócio tem que ter muita oração, muita direção de Deus, muita sabedoria bíblica, muita provisão espiritual. Teu negócio tem que ter. Mas o teu negócio precisa também ter muita gestão, muita excelência operacional, muita estrutura, muita organização e muito processo. Isso é a fonte de cima e isso é a fonte de baixo. Tá claro isso para você hoje, pessoal? Sim ou não? Então, a Axa, ela não constrói apenas com o que vê. E ela nem depende só do invisível. Ela trabalha nas duas esferas. Ela trabalha com as fontes, ela integra esses dois elementos. E isso é que nós estamos fazendo aqui no Dona Dan. Integrando esses dois elementos. A gente está aqui abrindo Juízes e falando de gestão, e entendendo como o reino de Deus se aplica a essa realidade. Isso é Axa. Então, se Otoniel, meus irmãos, é quem executa e vence a batalha, Axa é quem garante que aquilo que foi conquistado permanece. Essa é a diferença, essa é a dualidade que existe entre Otoniel e Axa. Axa, ela não luta a guerra, mas ela garante que aquilo que eu conquistei não seja desperdiçado. Quem é o mais importante, Axa ou Otoniel, irmãos? Os dois. Já falei para vocês da figura do C.S. Lewis. C.S. Lewis, ele continua, ele fala em Cristianismo Puro e Simples, ele questiona quando ele fala da fé e obras. Quando ele fala de Tiago, ele diz: qual é mais importante, fé ou obras? Ele responde: é como as duas lâminas de uma tesoura. Qual é a mais importante? Não dá para dizer. Ambas. Então, qual é o perfil mais importante dentro do meu negócio? Otoniel ou Axa? Ambos. É por isso que negócios fortes não dependem só de força, tampouco dependem só de estrutura, gestão, estratégia e planejamento. Precisa dos dois. Então, a nossa oração hoje vai ser: Senhor, me faz um Otoniel, mas me faz uma Axa. Eu quero ser a força, eu quero ser a execução, eu quero ser a melhoria contínua, eu quero ser a entrega do resultado, eu quero resolver guerras, eu quero resolver problemas, eu quero ser esse Otoniel dentro da minha empresa. Senhor, mas eu também preciso ser Axa. Eu preciso ser a pessoa da inteligência estratégica, da inteligência prática, do planejamento, da estratégia, da articulação, da coragem. E nós vamos orar também fazendo a oração, coloca lá, por favor. Nós vamos também fazer a oração de Juízes 15. Dá-me uma bênção, pois me deste uma terra seca. Dá-me também fontes de água. Pastor, mas é pecado. É pecado dizer que a terra que eu tenho é seca. Não é não, irmãos. A empresa que eu conduzo hoje, se não for o Senhor, ela não passa de uma terra seca, pastor. Aquilo que está na tua mão, se não for o Senhor, não passa de uma terra seca. Então a nossa oração hoje tem que ser: Senhor, dá-me uma bênção, pois o que o Senhor me deu é uma terra seca. Mas eu estou sendo ingrato com o Senhor. Não, nós aprendemos hoje aqui. O Senhor nos confia para nós dependermos mais dele. Senhor, é por isso que eu estou aqui, porque eu também preciso de fontes de água. Senhor, molha Queiroz, molha minha vida, encharca Queiroz, encharca minha vida, me abençoa. Senhor, eu preciso das fontes de cima, mas também, Senhor, me ajuda a desenvolver essa musculatura das fontes de baixo. É isso que a gente precisa falar hoje ao Senhor. Amém? Vamos fazer essa oração?
Feche seus olhos e fale aquilo que o Senhor colocou no teu coração hoje, aquilo que você ouviu diante de Deus. Senhor, tu sabes, Senhor, que quando eu vim para cá eu falava para ti o quanto eu preciso, Senhor, do Otoniel e da Axa em mim, ó Pai. Senhor, me dá essa capacidade de ação, de execução, de resultado, de operação, de guerra. Senhor, faz de mim um Otoniel, porque tu és o Deus da força, tu és o Deus que contigo nós saltamos muralhas, contigo, Senhor, nós fazemos proezas. Prepara as nossas mãos para a batalha, Senhor. Prepara os nossos dedos para a guerra. Toma a vida do meu irmão, da minha irmã hoje, Pai. Senhor, o mesmo Espírito de Deus que revestiu Otoniel, Senhor, que também nos revista hoje, Pai, com autoridade para vencer os inimigos, para derrubar muralhas, para vencer dificuldades. Pai, na autoridade do nome de Jesus eu te peço, abençoa o meu irmão, Pai. Dá a nós a capacidade para tomar decisões sob pressão. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nos ensina a fazer, nos ensina a construir, nos ensina a executar. Dá-nos essa unção de guerra. Dá-nos, Senhor, o teu Espírito Santo, o mesmo Deus que revestiu Otoniel, que venha sobre a nossa vida. Dá-nos essa unção, dá-nos essa capacidade de realizar, dá-nos essa capacidade de tirar do papel. Pai, na autoridade do nome de Jesus, faz isso. Senhor, não queremos ser os líderes apenas do planejamento, não queremos ser os líderes apenas da ideia, mas queremos, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, executar, tornar realidade aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração e na nossa mente. Mas também, Senhor, faz-nos Axa, Pai, nos ajuda a olhar no longo prazo, nos dá visão estratégica, inteligência prática. Ajuda o meu irmão, Senhor, a ser esse alguém prudente, sábio, articulado, com visão de longo, médio e longo prazo. E hoje nós fazemos ao Senhor a oração de Axa, Pai. Erga suas mãos e diga comigo: Senhor, dá-me uma bênção, abençoa o meu negócio, abençoa aquilo que o Senhor tem me confiado, pois o que o Senhor me deu, diga, porque o que o Senhor me deu, sem a tua presença, não passa de uma terra seca. Dá-me fontes de águas, rega aquilo que o Senhor me confiou, dá-me as fontes de cima e me ajuda, Senhor, a cavar, a encontrar as fontes de baixo. Senhor, faz isso, Pai, em o nome de Jesus. Erga a sua mão, a sua voz. Senhor, nós te adoramos, bendizemos teu nome. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado pelo que recebemos aqui hoje, Pai. Nós te amamos, em nome de Jesus. Amém.